Mais uma vez, nós estamos aqui para mais uma reflexão e estamos trazendo um tema em que ele não deixa ser parte do nosso dia a dia. E o tema, quem é o meu próximo? Esse tema, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, e também lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 34 ao 40, e em Marcos, capítulo 12, do versículo 13 ao 17. Esse tema, ele está mais evidente, mais esclarecido lá em Mateus. Então, quando nós perguntamos quem é o meu próximo, e aí eis a questão. O próximo é aquelas pessoas que estão aí no nosso dia a dia, ao nosso lado, seja na nossa casa, no trabalho, e assim sucessivamente. Mas isto não quer dizer que as pessoas que estão próximo de nós, fisicamente, não vem ao caso de que realmente elas sejam o nosso próximo. Está presente fisicamente, mas espiritualmente ou mentalmente elas estão muito distantes. Então o tema nos diz que nós temos aí vários próximos em torno de nós, né? E essa colocação, ela nos remete àquela parábola do bom samaritano. Parábolas estas e tantas outras, em que os apóstolos eles ficavam questionando a Jesus Cristo. Por que questionavam? Em razão de não entender essas parábolas. E ainda nos dias de hoje, nós estamos aí batendo cabeça querendo entender essas parábolas. Então, o bom samaritano, que é a pessoa mais próxima, que vai socorrer aquele cidadão que foi agredido, solapado violentamente. Então, as boas atitudes, as boas ações em auxílio ao próximo, por vezes é aquele sopro divino que está recebendo para beneficiar aquelas pessoas que estão necessitando, né? Somos intuídos pela espiritualidade, pelos nossos mentores espirituais, em que para algumas filosofias religiosas se denominam como o sopro do Espírito Santo. Então, amar a Deus é amar a sua criação, os seus filhos, independentemente de cor, da raça, sexo, espécie ou poder econômico, político e outras opções da vida. Então nós vamos ver no decorrer do Evangelho que Cristo não colocou linhas divisórias entre as pessoas em que ele comungavam com elas, caminhavam, conviviam. Seria rico, pobres, classe médias, e independente da sua filosofia religiosa, das suas opções sexuais. Então, o ser humano, nós ainda estamos absolutamente ainda envolvidos naquela questão entre o bem e o mal. E nós sabemos exatamente definir o que é o bem ou o mal.
Mas, diante de algumas ações que nós praticamos, se observarmos friamente, nós vamos perceber que o egoísmo ele é uma das forças mais antagônicas que convive em nosso meio. Vejamos, por exemplo, quando nós queremos o bem, é simplesmente para nós, né? Aquela velha frase, eu me dando bem, que mal tem. Então, uma frase que era expressa, denota a presença do egoísmo. Eu quero me dar bem, né? Então, eu só estou pensando nele. Então, está o egoísmo emanado com o individualismo. É a busca de vantagens, tendo como o pano de fundo, evidentemente, o individualismo, e nós achamos que não estamos provocando mal algum. Então, nesta arquitetura, ela vai desnudando, tirando todas as vestes e mostrando a situação de inconveniência que nós estamos vivendo ou que nós estamos causando, mediante essa dificuldade que nós temos aí de trabalhar o amor, o respeito, a consideração ao nosso próximo. Então nós vemos, por exemplo, que nós podemos ter algo ao nosso lado, ao mesmo tempo, no nosso teto, e contudo passamos aí a contar com a sua cooperação, né, nos sucessos da nossa vida, sendo que talvez tais pessoas, na verdade, elas não estão por perto de nós, apenas perto fisicamente. E está, evidentemente, muito longe, né? E diante dos fatos que acontecem naquele momento, ela muitas vezes acaba nem sendo, na realidade, afetada, porque se diz o assunto, não se diz respeito a mim, né? Então, nesse prólogo, no imaginário pelo mestre, então nós vemos que ser o próximo é ter misericórdia para com aqueles que sofrem ao nosso lado. Isso é estar próximo, né? Bem próximo, ali convivendo e compartilhando aquele momento de dificuldade. Porque nós, seres humanos, intrinsecamente, nós somos emanado, envolvido pelo instinto, sensações e sentimentos. E que também somos regidos pelo amor. Mas nesse conjunto dessas movimentação da vida, e ali onde está o individualismo, o egoísmo, e que acabam nos caminhando, nos imersando exatamente naquela busca abusiva pelos prazeres da vida. E achamos-nos, em primeiro lugar, em vantagem. E como base na nossa sociedade hoje, tudo isso é canalizado para a viciação, as facilidades, as vantagens, os prazeres da vida. E que lá na frente, ou futuramente, ou até mesmo imediatamente, a priori, acaba aquilo que nós achamos que é saudável, acaba gerando transtornos nesta formatação
sistemática da nossa vida, canalizando em dores, em sofrimento, atingindo profundamente as essências do nosso espírito, ou seja, nos desalinhando, corpo, mente e espírito, porque tudo está alinhado, emanado, entrelaçado um ao outro. E aí nós perguntamos ao amor ao próximo, e nós denominamos muito essa parte com relação ao amor ao próximo, mas como ter amor ao próximo se por vezes deparamos que nós não temos amor nem a nós mesmos? Mas de que forma? O caso do vício, né? São as denominações de vícios que são enormes. Não é só a droga, né? Mas também o vício do dia a dia, né? Seria a bebida alcoólica, o tabagismo, né? Nós temos aí o vício de final de semana, de forma desregrada, perde-se noite de sono, a alimentação de forma errada, né? Então nós não temos o devido cuidado que deveríamos ter para com o nosso corpo também. Então, o próximo, mais próximo de todos os próximos, somos nós mesmos. O cuidar bem de nós. Se nós não cuidamos bem de nós mesmos, como vamos ter condições de cuidar bem do outro, do próximo que está necessitando do nosso apoio? Então Cristo, ele concedeu nesse horizonte em que nós temos uma batalha muito grande pela frente, que é vencer esse ego, né? Nós queremos ser felizes, mas não queremos abrir mão de algumas coisas. Então, para nós termos bons resultados em nossa vida, temos que fazer sacrifício, temos que abrir mão de algumas condições, porque ninguém quer sofrer, todo mundo quer ser feliz, né? Mas nós buscamos essa liberalidade incutida, fugaz, uma liberdade sem limite. E a liberdade sem limite, ela cria realmente empecilhos graves em nossa vida. Então nós lutamos pela liberdade, adquirimos essa liberdade, mas hoje não se sabe o que fazer com ela, lidar com essa liberdade, porque confunde liberdade com libertinagem. E aí, como fala nos estudos, nós lutamos para adquirir a liberdade, né? E nós acabamos criando as algemas que nos prendem naquelas situações das facilidades, das vantagens, né? E acabamos sendo prisioneiro aí dos nossos maus costumes, dos nossos maus hábitos na nossa sociedade, né? Então toda a má ação, ela está nessa violação de direitos, né? Que preceitua o respeito e consideração, amor ao próximo, mas para isso está constituído na questão de nós estarmos cumprindo com as nossas obrigações, tanto em família, tanto em sociedade e no convívio com os indivíduos. Isso é incondicional ao próximo. Então todas as imperfeições de nós seres humanos são fruto e resultante das nossas imperfeições. Então é a lei de ação e reação. Mas aquele que está atuando na sociedade, compartilhando dentro dos verdadeiros critérios, né, vai saber e entender. Passar então a agir de forma justa na sua vida,
na sociedade. Então, o ato de contribuir e retribuir expressa amor ao próximo, à comunidade e ao bem comum, né? E o respeito às leis. Respeito às leis também denomina-se amor. Então, quando nós não respeitamos as leis, nós sabemos qual o resultado drástico que nós vamos estar colhendo. Então, a pergunta é: amor ao próximo, mas que amor é esse? É aquele amor ao próximo que nos dá condições, aquele amor ao próximo por interesse, né? Pela cooperação só do sucesso para a nossa vida? Ou é aquele amor ao próximo sem nenhum interesse pessoal, sem interesse de vantagem, a doação de realmente ajudar o outro sem querer algo em troca? Como diz aí nos nossos estudos, que ajudar o outro sem impor condições, né? Não ser na base do tomando mais do que se oferece. Então é preciso que nós façamos essa reflexão para entender que amor ao próximo é esse que nós estamos discutindo. Então é preciso que nós, seres humanos, entenda e saiba assimilar, né, o espírito do mandamento, para que não invoque o amor ao próximo através só das suas virtudes, através só das suas bondades. Então, o amor ao próximo, o indivíduo em si, né? O indivíduo que encontramos no nosso caminho da vida e que sejamos aí contributivo, né? Doador desse amor ao nosso próximo, né? Sem essas dádivas, sem a exigência do retorno que o outro possa nos dar. Então é preciso que nós façamos então essas observações. Nós vemos, por exemplo, na parte lá no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Ao contrário do que muitos possam imaginar, amar ao próximo já está referenciando no Pentateuco mosaico, mais especificamente lá no livro Levítico. Então o que acontece? Amar o teu próximo e aborrecer o teu inimigo. Nós vamos buscar aqui um pouco no contexto histórico, o que nós vamos entender? Era o estilo de vida, o entendimento daquele povo daquele momento, né? Então se amava, se considerava, se respeitava, se pertencesse ao mesmo agrupamento, as mesmas tribos, a mesma linhagem. Se não fossem, era considerado como inimigo. Então nós vemos mais à frente em que o Cristo ele quebra essas barreiras, né? Aí ele diz assim: segundo estas mesmas anotações, o próximo era aqueles pertencentes àquele mesmo povo, àquela mesma linhagem. Mas aí Cristo vem e quebra todas essas barreiras, né? O respeito, a consideração, o amor ao próximo, auxiliar o outro, independentemente da sua linhagem ou da sua tribo. Então veja que diferença, né? Você pegar lá no Antigo Testamento e fazer a comparação com o Novo Testamento. Que nesses estudos, então, todas essas más ações que a gente vê hoje na sociedade, essa violência, esse desagregamento, é a falta de amor, de consideração, de respeito para com o outro. Ou seja, pessoas que não sabem ainda viver de fato em sociedade. Às vezes nós presenciamos aí essas situações
em que para nós termos direito é preciso renunciar a situações, né? Como fazer a boa vizinhança? Fazer a boa vizinhança é exigir respeitos, bons comportamentos, onde se percebe de forma notável, de sobremaneira latente, essa proposta de nós estarmos renunciando, né? Direito em sua totalidade, como muitos acabam reivindicando, quer direito, mas não quer ter obrigações, não quer ter deveres, não querem seguir as normativas de vida em sociedade. Então, amor e respeito ao próximo é isso, né? Procurar respeitar os nossos vizinhos. Um exemplo que nós podemos até ilustrar aqui, né? Aquele vizinho que liga o som alto e aí sem se incomodar com o outro que talvez trabalhou à noite, quer dormir durante o dia, para estar refeito para os seus trabalhos, para as suas obrigações na noite seguinte. Talvez tenha uma pessoa idosa que não dormiu bem, que não está bem de saúde, ali pode ter um recém-nascido. Então isso, certos tipos de atitude que nós presenciamos é falta de respeito, falta de amor, falta de consideração ao próximo. Então essa questão do amor ao próximo, ele tem assim uma vastidão, uma elasticidade enorme, um grande alcance para nós seres humanos, na nossa vida em sociedade, né? Então nós queremos direitos, mas não queremos assumir os nossos deveres. Então tudo está esboçado aonde? No nosso ego, no ego doente, né? Ou então num ego saudável. Embora Cristo ele recomenda que nós tenhamos que estar trabalhando em benefício de nós e também em benefício ao outro. Isso é vida em sociedade. Então isso acaba refletindo na sua grandiosidade de espírito, que está demonstrando que está amadurecendo, se elevando, se emergindo, né? Com esses pitacos de vantagem, né? Isentando-se de publicidades e de feitos perante a sociedade. Então, quando nós queremos nos exaltar, nos mostrar, vemos que está patente o egoísmo de forma ocultada diante dessas ações na nossa sociedade. Então, cada vez mais, para com o próximo, nós devemos estar nos questionando quem é o nosso próximo. Ou então inverter a questão com relação a esses questionamentos em que o Cristo acaba nos colocando, né? Quem é o nosso próximo? Então ele inverte essa pergunta e aí ele acaba nos perguntando. Devemos perguntar o que estamos querendo tornar isso na nossa vida. Próximo de quem? Próximo das pessoas só dentro da nossa casa, próximo das pessoas na sociedade, no local de trabalho, do nosso convívio, do nosso cotidiano, né? Então essa é uma opinião em que a gente coloca para nós estarmos refletindo. E aí ele faz essa inversão, né? Eu estou cultivando o amor, o respeito ao nosso próximo sem distinção de opinião ou de posicionamento na sociedade, né? Então que próximo é esse que nós estamos aqui colocando? Então, às vezes, na situação de estar levantando os caídos e sempre se mantendo de pé, pode estar ligado à exaltação e ao orgulho. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Porque se nós nos colocar no lugar do caído,
essa configuração ela passa a mudar e ganhar um outro sentido, uma outra situação, né? Fazer com que a gente veja a vida com outro ângulo. Ver aquele que sofre, que chora, que passa por momentos difíceis, que está na carência, na dificuldade, esta pessoa que está em situação difícil, ela não está na posição de quem está na abundância. Então há aqueles na sociedade que está em situação de abundância e vive distribuindo migalha e sai por aí se ostentando na sociedade. Então, olha aí as nódias do egoísmo em ação disfarçadamente. Então é preciso que nós observemos e tomemos muito cuidado com essa ação de auxiliar, de ajudar ao outro e depois sair por aí comentando: eu ajudei fulano, ajudei Beltrano, fulano está naquele emprego, é graças a mim. Isso aí é ostentação. Aí a gente questiona, que amor ao próximo é esse? Então, por vezes, a dor em nossa vida, ela aparece como um antídoto, um lenitivo amargo, para que a gente mude o nosso olhar, o nosso jeito de ser na nossa vida em sociedade. Então, são convites nos chamando para a humanização, para entender de forma mais profunda, mais eficaz, no íntimo das minúsculas fibras do DNA do nosso espírito. Então, esse amar ao próximo, ou quem é o nosso próximo, isso nos leva a fazer aí umas centenas de questionamentos, né? Então, eis aí esse tema em que nos conduz a essa reflexão ao longo da semana. Obrigado pela oportunidade, pelo convite e boa reflexão a todos.